Mas a gente sempre negou lá dentro. Então eles nos isolaram. O desespero deles é que mesmo nos isolando a gente sabia de tudo que estava acontecendo, porque a gente sempre consegue ter fontes de informação, né? Aí eles nos isolaram achando que com isso nós não íamos mais fazer denúncias. Então as denúncias saíam. No livro, inclusive, eu explico como em situações mais difíceis nós usávamos códigos, que a carta era censurada pelo presídio, e apesar da censura, a carta passava, porque nós tínhamos uma chave de leitura da carta, e só quem detinha essa chave era capaz de grifar as palavras daquela carta e entender a mensagem. Então, a gente conseguia passar a carta com mensagem sem que o leitor, censor, percebesse qual era a mensagem que nós estávamos passando. Para ele era uma coisa bucólica, trivial, assim, enfim, bobagem, falando da vida familiar, etc. E ali continha uma mensagem através do sistema de códigos que a gente foi criando lá dentro. O Fernando fez esse trabalho que eu considero ousado e até heróico, de, fazendo de conta que estava lendo e apontando no livro alguma coisa, ele tinha um papel de seda e fazia com essa letrinha. Talvez a maior letra que a gente conseguiu foi essa que está na capa do livro. E curiosamente no centro desse texto do livro tem até o nome de Dom Helder, né? Uma coincidência, uma pessoa também citada muito no livro. Mas a letra do Fernando era daí para menos. E como ele explicou, ele enrolava esse papel de seda, pegava uma caneta Bic ou branca ou preta, não transparente, né? Cortava o caminho lá, colava, enfiava de novo na caneta, de modo que a caneta escrevia e fazia essa troca na visita. Agora, como a gente se dedicou a vários textos da memória do nosso tempo na prisão, o primeiro texto foi um texto comunitário, que o Wilson e eu fizemos, que é um livro que não existe mais, publicado pelas Vozes, chamado Canto na Fogueira, que são cartas que nós escrevemos para amigos e familiares. Esse livro não existe mais. Depois saíram as minhas cartas da prisão, que estão reeditadas aí. Esse é encontrado na livraria. Acabam de ser reeditadas todas as cartas num livro só, que antes eram dois, era Cartas da Prisão e das Catacumbas, agora é um livro só, Cartas da Prisão, da editora Agir. Depois eu publiquei um terceiro livro, que era O Dia de Ângelo, que é um romance contando uma experiência que nós tivemos, uma vivência que a gente teve forte, que foi ficar em celas solitárias, em celas solitárias de quartéis, por punição. Vamos ser isolados, separados, cada um de nós levado para um quartel, e vivendo em situações muito precárias. Para vocês terem uma ideia, na cela que eu fiquei, no regimento de cavalaria em São Paulo, eu podia ir ao banheiro uma vez por dia, às 8 horas da manhã, e fim de pau. Vocês podem imaginar o que é isso, você está numa cela sem sanitário, sem torneira, sem nada. É um cubículo com uma cama. E só poder sair uma vez por dia. Então todo o aprendizado que tem que fazer, enfim, eu conto isso no Cartas da Prisão. Depois o batismo de sangue, que era também um compromisso que nós tínhamos de contar toda a história, toda a questão do assassinato do Marighella, enfim, todo o processo que a gente viveu como grupo dominicano e, sobretudo, a paixão do Frei Tito, né? Como é que foi o que se passou com ele, o sofrimento dele, enfim, todo o processo que o levou. O Frei Tito hoje é praticamente uma figura emblemática entre as vítimas da ditadura militar brasileira. E eu fico muito impressionado porque a gente anda aí pelo mundo
Aqui no Brasil já fizeram peça, já fizeram documentário, filme de documentário, já fizeram música. A Adélia Prado fez um poema ao Frei Tito, mas o Frei Tito está no inconsciente dos artistas, é uma coisa impressionante. Eu ando pelo mundo afora, vem gente falar comigo, conhece a história do Tito, que fez um poema, que fez um texto. Por exemplo, uma jornalista italiana que nunca teve nada a ver com o Brasil, que muitos aqui lembram o nome, Oriana Falati, ela escreveu um livro, que é uma declaração de amor a um companheiro dela, um novo companheiro dela. Ela teve vários casamentos, que era um grego, esse livro chama-se Um Homem, e metade do livro é uma homenagem a Frei Tito, né? Esse livro, inclusive, nunca foi traduzido aqui no Brasil. Um senador italiano chamado Raniero Lavalle escreveu um livro inteiro